Olá pessoal, professor Juliano. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, falando sobre o que já aparece para vocês aí, né, pessoal? O nosso mapa do mundo. A gente tem aqui então a localização dos diferentes continentes, dos diferentes países. E é interessante a gente falar de um aspecto bem importante da matemática e que comumente a gente não discute nas escolas e nas universidades, é a existência, se a gente fosse dar uma volta ao mundo, a existência de diferentes culturas matemáticas. A gente poderia, por exemplo, destacar a existência de uma cultura matemática indígena, de uma cultura matemática africana, voltando na história e falando sobre a cultura da matemática nesse continente, a matemática indiana, por exemplo, que é uma matemática muito importante. A gente poderia localizar também essa matemática e a gente poderia falar da matemática eurocêntrica ou matemática dominante, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela aqui no nosso vídeo. Poderíamos também falar que existem, segundo inclusive a etnomatemática, que existem diferentes culturas matemáticas espalhadas ao redor do mundo e que existe uma matemática dominante que se desenvolveu principalmente no continente europeu e também, principalmente, depois do século XVIII, ok? Então, existem diferentes culturas matemáticas que a gente poderia elencar e estudar cada uma delas, e uma matemática dominante que é aquela que se desenvolveu no continente europeu. Então, falando um pouquinho sobre a matemática eurocêntrica, eu destaco novamente aqui o mapa do mundo, então o continente europeu. A matemática que a gente tem nas escolas e nas universidades se desenvolveu basicamente nesse continente, influenciado, claro, ao longo da história por outras culturas também, mas ela se organizou e se sedimentou principalmente no continente europeu, nos países que a gente consegue elencar ali. Para sintetizar essa ideia, eu trago para vocês alguns exemplos de personagens importantes que fizeram a construção, que ajudaram na construção e na sedimentação do que a gente chama de matemática dominante. E a lista, então, de alguns matemáticos importantes na história da matemática. Vamos analisar um pouquinho daquilo que a gente frisou, pessoal. Por exemplo, o primeiro matemático, o Euler, então, ele foi um matemático suíço do século XVIII. Observem, pessoal, a sua origem, a origem, né, do continente europeu. O Gauss, outro matemático importante, é um matemático alemão do século XIX, desenvolveu grande parte da matemática. Galois é um outro matemático importante do século XIX, um matemático francês. Observem que a maioria deles, então, é matemáticos eurocêntricos. O Leibniz desenvolveu o cálculo diferencial integral, né? Criou o cálculo no século XVII. Outro matemático muito conhecido, Isaac Newton, então, um matemático inglês também do século XVII. Arquimedes, um matemático grego, um pouco mais antigo, 3 a.C. Al-Khwarizmi é um matemático persa, criou as bases da álgebra moderna. Euclides é um matemático grego, também 3 a.C. O Poincaré, outro matemático francês do século XIX, e o René Descartes, também um matemático francês do século XVII. Observem que grande parte deles, a maioria deles, eles têm então origem, se desenvolveram no continente europeu e, claro, influenciaram a matemática que estava se desenvolvendo na época e aquela que também a gente estuda até hoje na escola, na disciplina de matemática. É interessante a gente ter essa ideia de que não existe apenas uma matemática, né, pessoal? A gente pode percorrer, dar a volta ao mundo e encontrar várias matemáticas diferentes. Mas vale sempre ter consciência de que, como nós frisamos, a matemática eurocêntrica é muito importante pelo seu desenvolvimento e não só pelo desenvolvimento da matemática em si, mas como essa matemática ela acabou influenciando grande parte do mundo, né? Se a gente for olhar, a matemática eurocêntrica no nosso momento histórico, ela acaba influenciando outras culturas matemáticas. E vale, claro, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a sua história e sobre os seus personagens, sem negar a existência de outras matemáticas e a riqueza que essas matemáticas tiveram no desenvolvimento de cada uma dessas culturas. Pessoal, hoje fizemos uma pequena volta ao mundo, falando sobre a matemática eurocêntrica e um pouquinho dos seus personagens, dos seus principais personagens no que se refere ao seu desenvolvimento. Pessoal, fica um grande abraço a todos e nos vemos por aí. Tchau, tchau!